Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A profecia do programa de hoje está em Oséias, capítulo 6, versículo 6, e diz o seguinte: Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Para entendermos o assunto de hoje, é preciso, em primeiro lugar, descobrirmos qual era o plano de Deus ao fazer tantos apelos proféticos aos habitantes do Reino do Norte, Israel. Creio que você não terá grandes dificuldades para fazer essa descoberta. O sonho de Deus era levar o povo ao arrependimento e assim evitar o cativeiro assírio. Esse arrependimento foi o alvo de todos os profetas e de todas as mensagens proféticas proferidas. Todos os métodos e recursos foram usados, mas o sonho, infelizmente, não aconteceu. Vamos analisar alguns versos que antecedem essa profecia para que tenhamos uma compreensão plena do assunto. No 6º capítulo, verso 4, encontramos o seguinte quadro: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Aqui temos um retrato de como era a religiosidade de Efraim e Judá. A preocupação de Deus era tão grande que chegou ao ponto de perguntar: Que te farei? Ou, em outras palavras, o que mais posso fazer para chamar a atenção de vocês? O que mais posso fazer para que mudem de comportamento? Deus procurou todos os meios para levar os habitantes de Samaria ao arrependimento. Pela pergunta feita, Deus dá a entender que não há nada mais a fazer. Disse alguém que a atitude de Deus se assemelha a um pai desejoso de reaver o filho extraviado. Deus pergunta sobre que outros meios deveria usar para reabilitar o povo rebelde. Ele não queria empregar o último recurso, que é o castigo. Um pai amoroso jamais se sentirá bem ao ter que castigar o seu filho. Isto sempre é desagradável. Os poucos momentos que Israel esteve ao lado de Deus foram curtos e inconsistentes, que a lealdade e o amor foi comparado como a nuvem da manhã ou o orvalho da madrugada que cedo passa. Sim, as nuvens da madrugada não resistem ao sol brilhante da manhã. A grande verdade é que Israel vivia mais em desobediência do que em obediência a Deus. Havia uma religiosidade só de aparência, e este tipo de religião pode até servir para homens, porém não serve para Deus. Amigo ouvinte, Deus não deseja ver apenas uma aparência passageira, à semelhança de uma névoa, de uma nuvem. A religião no tempo do profeta Oséias era tratada dessa forma. Não havia comprometimento real com as coisas de Deus. Não era falta de religião ou religiosidade. A igreja funcionava com todos os seus rituais. Mas no momento que foi avaliada por Deus, tudo o que eles faziam não passava de uma névoa que se dissipa com qualquer vento. Dentro deste contexto, uma religiosidade frágil, o profeta Oséias faz um apelo profético ao povo. A mensagem diz que Deus não queria mais presenciar esse tipo de adoração. Ele queria ver misericórdia e não sacrifícios, mais conhecimento e menos holocausto, ofertas, menos formalidade e sim entrega do coração. A religião de aparência, o formalismo, desagradava a Deus. Grande parte dos sacrifícios e ofertas nessa época se tornaram uma forma de ostentar prestígio e poder financeiro.
Os ricos ofereciam muitos sacrifícios apenas para cumprir um ritual e impressionar o povo. Amigo ouvinte, religião para Deus não tem nada a ver com mera aparência ou formalidade. Se você por acaso está vivendo uma vida religiosa apenas na formalidade ou cumpre alguns requisitos que a sua igreja estabeleceu, você está, segundo a mensagem do profeta Oséias, tendo uma religiosidade semelhante à névoa, à nuvem que passa. O que Deus queria e quer ver ainda hoje é um espírito de misericórdia, a religião na prática. O apóstolo Tiago descreve: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 27. Desta profecia podemos tirar mais uma lição para a nossa vida. Deus valoriza não o que estamos fazendo, mas o sentimento que empregamos ao fazer tal serviço. Por isso, amigo ouvinte, é importante, além de desenvolvermos muitas atividades em nossa comunidade, em nossa igreja, termos consciência de que Deus está olhando para o nosso coração, a nossa motivação. A profecia diz que Deus queria ver naqueles dias a misericórdia em atividade e o conhecimento da vontade dele. Deus não mudou. O mesmo sentimento é esperado de todos os que dizem que são religiosos. A maior prova de nossa religiosidade não é medida pelo que fazemos pela igreja, nem o quanto damos para a igreja ou para os pobres, mas sim o espírito, a motivação com que fazemos todas essas coisas. Por isso eu quero deixar algumas perguntas para que meditemos no dia de hoje. A minha, a sua religião está baseada em que modelo? Divino ou humano? Qual é o sentimento que está em nosso coração quando corrigimos o faltoso? A minha, a sua vida é marcada por atos, obras ou por um espírito amável e cristão? A minha, a sua religiosidade resiste a uma análise criteriosa de Deus? Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento. Este é o programa número 100 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.